Olá família, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, mais uma semana começando, então que você já possa já se preparando para que nós possamos começar o nosso estudo nessa noite. Mais uma noite do Ministério Família Nele, um ministério que é para o estudo da palavra. E hoje nós vamos fazer um estudo um pouco diferente do que nós estamos fazendo. A gente sempre está estudando sobre os milagres de Jesus, hoje nós vamos falar um pouco, um assunto diferente hoje. Mas antes, como sempre eu falo, vou pedir para que você possa estar curtindo esse vídeo, possa estar assinando o canal da igreja, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer mais da palavra, para que mais pessoas possam crescer cada dia mais no conhecimento da palavra. Amém? Então pegue seu caderno, sua caneta e vamos lá, que hoje tem algumas coisas interessantes para a gente poder aprender. Antes de tudo, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais esse momento, Pai. Te agradeço por ser um Deus bondoso, ser um Deus misericordioso, Pai. E o Senhor é o mesmo Deus, que foi o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor continua sendo esse mesmo Deus. Esse mesmo Deus que hoje está aqui conosco e que nós podemos estar mais perto de Ti. Nós podemos, Pai, hoje aprender da Tua palavra, aprender mais do Senhor, conhecer mais o Senhor, daquilo que o Senhor nos revelou aqui na Bíblia. E que o Senhor possa, Pai, estar nos guiando nesse estudo e que a cada dia nós possamos crescer cada vez mais, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu disse, fazem alguns meses já que a gente está estudando sobre os milagres de Jesus, mas hoje eu quis dar uma pausa sobre esse assunto e eu quero falar sobre outro assunto que também é muito importante e interessante para que nós possamos ter um pano de fundo da Bíblia, do que nós costumamos ler na Bíblia. Hoje eu quero falar especificamente sobre o Velho Testamento, então eu vou tentar ser breve, mas falar sobre o pano de fundo do Velho Testamento. Então, vamos começar. É assim, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que o Velho Testamento, ele não está em ordem cronológica. Então, se você começa a ler de Gênesis até Malaquias, que é o último livro da Bíblia, o último livro do Velho Testamento, então Gênesis o primeiro e Malaquias o último, eles não estão em ordem cronológica. Eles foram divididos em alguns subgrupos que eu quero dizer para vocês agora. Então, é dividido em livros, o Velho Testamento é dividido em livros históricos, livros poéticos, e os livros proféticos. Os livros proféticos têm duas divisões, são subdivisões ali, que são os profetas maiores e os profetas menores. Então, nós vamos falar um pouco sobre cada um desses grupos para que nós possamos ter esse pano de fundo, certo? Então, antes de começar, eu quero que você possa abrir aí a sua Bíblia, lá no começo, lá onde tem o índice da sua Bíblia. Quero mostrar para vocês que tá lá, começa o Antigo Testamento, começa em Gênesis e vai até Malaquias, onde eu disse para vocês. De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 primeiros livros da Bíblia, é conhecido como o Pentateuco. Pentateuco, Penta, vem de 5, os 5 primeiros livros da Bíblia. Que também, para os judeus, o nome é Torá. Então, eles pegam essa Torá, que é a lei de Moisés, também é conhecido como lei de Moisés, e é isso que é baseado o Velho Testamento deles. Na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas. É isso que é a Bíblia dos judeus. Para nós, começa no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que conta o quê? Que conta a história do início do povo de Israel. Então é lá em Gênesis que nós vemos que Deus cria todas as coisas, cria a terra, cria o homem, cria os animais, cria tudo. É lá que nós vemos o homem pecando pela primeira vez, em Gênesis capítulo 3, então, que conta o pecado do homem, o primeiro pecado, né, que Adão cometeu junto com a Eva. E aí sai dali, começa a aparecer Noé, aparece Abraão, aí vem os filhos dele, o filho de Abraão, Isaac, aí vem os filhos de Isaac, que é Esaú e Jacó, e depois os filhos de Jacó, que são os 12 filhos dele, que são os 12 patriarcas depois, mais para frente. Mas só para a gente entender tudo isso no livro de Gênesis. Então, no livro de Gênesis é onde mostra tudo, como tudo começou, onde tudo começou. Então, o povo de Israel tem o início em Abraão, quando Deus escolhe Abraão, e Abraão ele pega e começa
ali Deus pega e fala assim, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então é ali que começa o povo judeu, né? Que antes eles eram só os hebreus. Então é ali que começa a formar o povo de Israel, o povo de Deus. Então Abraão, ele sai daquela terra, sai da parentela com a sua família, com a sua mulher e vai para uma terra onde Deus iria mostrar. Nessa terra, Abraão, ele tem um filho que Deus promete a ele na sua velhice, e esse filho é Isaac. Isaac nasce e continua dentro dessa promessa que Deus fez a Abraão. A promessa de ter um povo, de ter uma nação, de ser pai de multidões. Essa era a promessa que Deus deixou para Abraão, que se cumpre em Isaac, e Isaac continua com isso. Isaac se casa com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó são gêmeos, é uma história também bastante conhecida. Então que eles ficam ali, já dentro do ventre de Rebeca, eles já estão ali brigando para saber quem que vai nascer primeiro e tudo aquilo. Então segue a história de Esaú e Jacó. Jacó rouba a primogenitura de Esaú, ou compra a primogenitura de Esaú. E assim ele pega e, para não morrer, porque Esaú queria matá-lo, Jacó ele foge para morar com seu tio, Labão. Então lá ele vive durante muito tempo e ele conhece a mulher que ele ama, que era a filha de Labão, que é Raquel. Então ele trabalha durante 7 anos para poder se casar com Raquel. Quando chega na hora do casamento, o que acontece? Exatamente isso. O tio dele, Labão, engana ele. Ele pega e fala assim, não, você vai casar com a Lia. Lia era outra filha dele, a filha mais velha. E fala assim, aqui na minha casa, quem casa primeiro é a mais velha. Se você quiser casar com a Raquel, você tem que trabalhar para mim mais 7 anos. Então, Jacó vai lá e trabalha mais 7 anos para Labão, e assim ele se casa com Raquel. Nesse tempo todo, ele não tinha mais voltado para o pai dele, não tinha mais visto ninguém, não tinha visto mais nada. Então num dia, ele pega e resolve voltar à terra dos pais dele para se encontrar com Esaú. Aí tem o encontro dele, toda aquela coisa, mas dentro dessa história, ele já teve os seus 11 filhos, né? Então, esses 11 filhos que vão ser muito importantes mais na frente, então grave que Jacó teve 11 filhos. Antes dessa ida de Jacó para se encontrar com Esaú, ele tem um encontro com Deus. Ele está lá, ele tem uma visão, um sonho, que uma escada que ia do céu até a terra, e anjos desciam e subiam nessa escada. E aí ali Jacó ele luta com Deus, e aí Deus ele pega e muda o nome de Jacó para Israel. Então por isso que Israel tem esse nome, porque vem de Jacó, na mudança que Deus fez de Jacó para Israel. E aí Jacó ele volta, se encontra com Esaú, e tem abraços, choros, todo aquele reencontro. E algum tempo depois, Jacó ele pega e tá os 11 filhos dele, e um desses 11 filhos, o último filho dele, se chama José, que também é um personagem muito conhecido e muito importante no nosso contexto que eu estou querendo contar aqui para vocês. Então José, ele é o filho querido de Jacó. Por que ele é filho querido de Jacó? Porque ele é filho de Raquel, a mulher que ele mais amava. Ele amava muito a Raquel. E ele não teve filhos com Raquel ainda, porque Raquel ela era infértil, ela não poderia engravidar. Então era muito difícil dela engravidar, né? Então aí quando nasce um filho, então esse filho querido da mulher querida dele. Então José ele é muito mimado ali pelo pai, na frente dos irmãos dele. Os irmãos têm ciúmes, tem toda aquela coisa. Os irmãos vendem ele para ser escravo no Egito. José vai viver no Egito, aí lá ele é escravo, depois ele foi preso, e aí depois ele se torna governador do Egito. Nessa que ele se torna governador do Egito, os irmãos deles vão ao Egito buscar comida, comprar comida, porque eles estão com fome, porque a terra está toda sem comida, né? Então todos os povos estão indo para o Egito para poder comprar. E lá ele se encontra com os irmãos, tem toda uma história ali, que eu não vou contar agora, depois vocês podem ler, mas tem toda uma história ali legal, onde José ele se reencontra com seus irmãos. Depois os irmãos trazem o pai dele para lá, e eles têm um reencontro com o pai dele, que
também ele chora e abraça e todas aquelas coisas. E aí José pede para poder trazer a família dele toda para morar lá no Egito. É por isso que o povo de Israel, ele depois em Êxodo, né, eles saem do Egito. Como que eles foram parar ali? Por causa disso, porque José trouxe a família dele para morar ali no Egito. Então, com José trazendo a família começa a morar ali no Egito. Então já são 12 irmãos, porque nesse período que José foi vendido, Jacó teve outro filho com Raquel, que era Benjamim. Então também os dois filhos de Raquel e Jacó são José e Benjamim. Então aí se completa os 12 filhos de Jacó, desculpa. E aí entra José, ele morre, e aí eles entram no Êxodo, no livro de Êxodo. Então nós já falamos de Gênesis, agora nós vamos entrar em Êxodo. Êxodo começa mais ou menos uns 430, 450 anos depois da morte de José. Então olha quanto tempo que se passou. Nesse tempo o povo cresceu muito, 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 muito. Aí Moisés nasce e ele serve como libertador para Israel, para os hebreus no caso. Então Moisés ele nasceu ali no Egito, ele vive durante 40 anos ali, aí depois ele mata um soldado egípcio e ele sai dali fugido do Egito. Então ele sai fugido, vai morar no deserto, e aí lá no deserto ele encontra com a mulher dele, e lá ele se encontra com o sogro, com a família toda, e vive ali mais 40 anos. Dentro desses 40 anos ele tem os dois filhos dele, Gerson e Eliezer. Então nascem os dois filhos dele. E aí, num dos dias que Moisés estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro, Deus aparece a Moisés numa sarça ardente, onde Deus pega e chama Moisés para que Moisés possa ser o libertador do povo dele, que Deus fala que ouviu o clamor do seu povo e se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão, que prometeu que Abraão seria o pai de uma grande multidão, que ele daria uma terra para ele, toda essa promessa, essa aliança que Deus fez com Abraão, Deus se lembra ali junto com Moisés e chama Moisés para ser esse libertador. Então Moisés, no começo ele é muito reticente, né? Ele não quer aceitar e tudo, mas aí então ele aceita o chamado e volta para falar com o faraó. Então lá, a hora que ele, junto com o irmão dele, Arão, ele vai falar com o faraó e o faraó não aceita, e aí Deus começa a trazer algumas pragas para o Egito. Deus começa a fazer alguns sinais e maravilhas ali no meio do povo egito. E são 10 pragas, são 10 sinais que Deus faz ali. No último sinal, que é a morte dos primogênitos, Deus mata todos os primogênitos daqueles que não tinham a marca na sua porta. Na entrada da sua porta tinha que ter uma marca de um sangue do cordeiro, que Deus falou. Que quem tivesse essa marca, ali a morte não iria passar. Então todos os primogênitos, seja dos animais, de pessoas, qualquer coisa, todo primogênito morreu ali de quem não tinha aquela marca do sangue do cordeiro. Isso já é uma representação, uma tipificação daquilo que Jesus seria para nós, né? Aquele cordeiro que o sangue dele nos livra da morte eterna, da danação eterna, nos livra de estar longe de Deus para todo sempre, e é o sangue que nos liga com Cristo, que nos liga a Deus, e nós temos agora essa esperança de um dia viver com Ele para sempre. Isso era uma tipificação daquilo que seria. E essa noite foi marcada como Páscoa. Então ali seria a primeira... Depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas seria a primeira festa que seria instituída no povo de Israel, que é a Páscoa, que é a saída do povo do Egito para o deserto, para sair dali daquela escravidão. Então, aí a hora que acontece isso, a morte passa e mata todos os primogênitos, aí o faraó pega e fala assim, vai embora e leva todo mundo, não quero mais saber de vocês. Então o povo sai do Egito e leva todo o dinheiro, leva ouro, leva prata, leva roupa, tecidos, leva tudo que tinha, e eles saem dali ricos, saem dali cheios de dinheiro. Saem e vão para o deserto. E lá no deserto acontecem várias e várias coisas dentro do deserto. Eu quero encorajar que vocês possam ler o livro de Êxodo.
que é muito interessante ali. História, né? História é muito interessante. Você começa a ler, quando você vê, já acabou e você nem sentiu aquilo de tão intrigante, como é bom. Você entra naquela história e você acaba se apaixonando pelas coisas ali. Eu sempre digo que um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia é Moisés, porque as histórias que acontecem com Moisés são, assim, maravilhosas. Então, o povo entra no deserto e ali Deus pega e começa, antes disso, né, tem a travessia do Mar Vermelho. Então, o povo atravessa o Mar Vermelho com seco, passa do outro lado, o exército do Egito vem atrás e o mar entra e mata todos o exército do faraó. E eles cantam do outro lado, dançam junto com Miriam, que é a irmã de Moisés. Então Miriam dança, canta e faz toda aquela coisa. E aí eles seguem caminho do deserto adentro. Aí Deus do monte chama Moisés para que Moisés suba ao monte. E lá no monte Moisés fica 40 dias e 40 noites lá, onde Deus pega e entrega as leis. Onde Deus entrega as leis, os 10 mandamentos, para que o povo possa seguir, para que o povo possa ser orientado. Então é ali no monte onde Deus entrega aquilo lá. Nesse período de 40 dias, como o povo não via Moisés, o povo não estava vendo Moisés, o que acontece? Eles falam assim, eu não sei o que aconteceu com Moisés, eu não sei o que está acontecendo, se ele morreu, se ele está vivo, e nós queremos um novo Deus. Eles chegam para Arão e pedem para que Arão possa fazer um novo Deus para eles. Então Arão ele pede para todo mundo trazer o ouro que eles tinham, e aí Arão diz, né, que ele pega aquele ouro, jogou no fogo, e a hora que tirou do fogo, saiu em formato de bezerro. Olha que coisa de louco. Então, aí Deus soube disso, Deus manda Moisés descer, fala que o povo está tá pecando lá embaixo. Moisés desce, vê, briga, tem toda uma reviravolta na história, onde Moisés pega e mata algumas pessoas, junto com alguns lá, matam e resolvem aquela história para que o povo não possa mais voltar a pecar, ser idólatra, né? Porque um dos mandamentos é: não terás outros deuses além de mim e não farás para ti imagem de escultura. Então aí nessa que Moisés ficou bravo com o povo, Moisés ele quebra as tábuas que Deus tinha escrito com o dedo dele. Então Moisés ele tem que subir de novo e vai falar com Deus, e Deus dá de novo as leis para Moisés, os 10 mandamentos. E aí segue todo esse caminho. Dentro do deserto eles ficam 40 anos. Nesses 40 anos, Deus ele dá o tabernáculo, ele mostra para Moisés lá no templo, lá no monte, como que era o tabernáculo. Então Moisés ele vê como que é e Deus fala assim: agora você viu do jeito que é, faça igualzinho do como você viu. Então Deus capacita mais 2 pessoas para que possam fazer o tabernáculo conforme Moisés tinha visto ali no céu. Então, dentro desses 40 anos no deserto, o povo ele foi sustentado. Então, tinha comida, maná caía do céu, cordonizes, que era a carne, também vinham todos os dias para eles. Tinha uma coluna de fogo que acompanhavam eles à noite para que eles pudessem se esquentar e não morrer de frio, e também tivesse aquela iluminação. E uma coluna e uma nuvem que acompanhavam eles durante o dia, para que o calor também não pudesse matá-los, né? Que não pudesse cansá-los a mais do que deveria e tudo. Então tinha todo esse cuidado de Deus com o povo durante 40 anos. Durante 40 anos não faltou roupa, não faltou comida, não faltou água dentro do deserto. Então, se passam 40 anos, Moisés ele morre, e Moisés não entra na Terra Prometida, porque ele, num dos momentos dentro desses 40 anos no deserto, Moisés ele vai lá, Deus pega e fala assim: encosta na rocha que vai sair água, que o povo estava reclamando porque estava com sede, queria água. Então Moisés ele fica bravo com a situação do povo, da reclamação do povo, e bate na pedra, na rocha, que não foi o que Deus falou. Então por causa disso, por causa dessa desobediência de Moisés, Deus não deixa com que ele entre na Terra Prometida. Deus permite com que ele veja, mas não entre. Quem iria guiar o povo para entrar na Terra Prometida seria Josué, que aí nós entramos, aí nessas histórias todas nós já contamos o final de Êxodo, Levíticos, que conta toda a parte estrutural religiosa do povo, então a parte sacrificial, cerimônias,
tudo isso está dentro de Levíticos. Então é bom a gente ler e entender, porque tudo aquilo que está escrito em Levíticos também, a maioria das coisas é tudo uma tipificação daquilo que Jesus seria para nós. Então os sacrifícios, as festas, tudo aquilo liga a Jesus. Então é muito bom a gente ler também Levíticos. Isso, então nós já falamos de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, que é a continuação do povo de Israel, e Deuteronômio. No final de Deuteronômio é onde Moisés ele vê a Terra Prometida, morre, e aí Josué assume o grupo, né, aquele povo, e vai até a Terra Prometida. E aí nós entramos em Josué. Então nós já terminamos o Pentateuco. Josué também é um livro histórico. Então Josué conta o quê? O que conta em Josué? Até agora nós estamos na ordem cronológica. Lembra no começo que eu falei que a Bíblia, que o Velho Testamento não está na ordem cronológica? Até aqui nós estamos na ordem cronológica, tudo acontecendo exatamente como tinha que acontecer. Josué conta a história de como o povo entrou na terra e venceu os seus inimigos, como foi conquistando cidade por cidade. Então Josué ele é um guerreiro, então Deus ele pega e fala com ele, vai, não tenha medo que eu estou contigo e faça aquilo que você viu Moisés fazendo. Se você seguir as leis que Moisés estabeleceu, você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Então Josué, durante o livro de Josué todo, nós vemos que o povo vai conquistando várias terras, várias cidades, vai conquistando. Acaba Josué, começa o livro de Juízes. E aí é um pouco interessante Juízes, porque é um reflexo daquilo que aconteceu em Josué. Porque Deus ele tinha falado para que eles pudessem destruir todo o povo. Então toda a cidade que eles iam entrando, eles tinham que destruir, acabar. Mas não foi o que eles fizeram. Eles entravam e algumas cidades eles não destruíam por completo ou não matavam, eles deixavam algumas pessoas ali. E aquelas pessoas começaram a morar junto com o povo de Israel. Então, em Juízes conta exatamente isso, que os povos se levantavam, ali mesmo em Israel, se levantavam contra Israel, porque Israel começava a pecar, esse inimigo começava a se erguer e a dominar sobre Israel. Aí Deus levantava um juiz que iria guiar, que iria defender o povo, e aí o juiz ele pegava e vencia, e Israel voltava, deixava de pecar, pedia perdão, e aí o povo se estabelecia de novo perto de Deus. Passava um tempo, eles pecavam de novo, vinham os inimigos, prendiam, faziam aquilo que era ruim a Israel, e aí Deus levantava outro juiz e fazia com que Israel pudesse ser liberto. E assim vai o livro de Juízes inteiro. Então é uma história cíclica. Então o povo peca, aí o inimigo vem, entra, tenta derrubar o povo, aí o povo pede perdão, aí Deus levanta um juiz, aí o juiz liberta o povo, aí depois passa um tempo, o povo peca, e assim vai. É uma história cíclica no livro de Juízes. Dentro desse livro de Juízes tem alguns juízes que são famosos, como Sansão, como Débora e Baraque, como Jeú. Então tem todos esses e tem vários outros juízes que foram usados por Deus para que pudesse Gideão, para que pudesse libertar o povo daquela opressão que eles estavam sentindo dos inimigos, por causa do pecado deles. Então aí, até aqui, então, nós estamos linear, né? Estamos cronologicamente, de Gênesis até Juízes. Ruth entra também, ela está um pouco fora, mas um pouco dentro ali dessa linha cronológica que nós estamos contando. Então entra a história de Ruth e Noemi. Noemi era sogra de Ruth, né? Ruth, ela não era judia, ela era moabita. Então ela casou com o filho de Noemi, porque Noemi saiu da terra dela porque estava com necessidade, estava com fome, estava sem comida ali. Então Noemi com o marido dela sai e vai para a terra dos Moabitas. Lá, Noemi já tinha 2 filhos. Lá Noemi, os filhos dela conhecem, um dos filhos dela conhece Ruth, se casa com Ruth. Nessa história, o marido de Noemi morre,
Aí os 2 filhos de Noemi também morrem. Então Noemi fica viúva e as noras dela também ficam viúvas. Então Noemi ela pega e fala assim, ó, eu não tenho mais nada para vocês, porque naquela época a mulher dependia muito dos homens. Então como não tinha mais nenhum homem, não tinha mais os filhos e nem o marido, então Noemi não tinha mais o que fazer. Noemi provavelmente iria viver mendigando por aí, porque não tinha mais o que fazer com ela. Então Noemi fala assim, ó, fala para suas 2 noras, voltem para casa dos seus pais e fiquem lá, não tem problema, e eu vou voltar para minha terra. Uma das noras dela pega e fala, aceita isso e volta para casa dos pais. Ruth não. Ruth fala assim, não, eu vou com você. E aí ela pega e volta aí Noemi volta para Israel. E lá Noemi ela pega e se lembra que ela tem direito a um resgatador, um parente próximo que poderia resgatá-la, que poderia casar com ela para que ela não pudesse morrer de fome. Então era assim. Se o marido morre, o irmão do marido deveria se casar com ela para que ela não pudesse morrer, para que ela não pudesse virar mendiga e nada disso. Então ela pega e lembra disso e fica sabendo disso. Só que ela já era bem velha. Então ela pega e oferece para que Ruth pudesse se casar com essa pessoa. Então Ruth ela conhece essa pessoa e se casa com ela. E Ruth entra na linhagem de Jesus depois. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, mas entra na linhagem de Jesus. Então Ruth é um livro curto que conta essa história curta, mas que é bem importante porque está dentro também disso que nós estamos contando. Então depois de Ruth entra Samuel. Samuel foi um profeta. Só fazendo um link. Samuel, ele foi o último juiz de Israel e ele acumulava essas 2 funções, né? Ele era juiz e profeta. Então Samuel, ele cresceu naquele contexto junto com o profeta, ele cresceu ali junto com o profeta. Então ali ele cresce e se torna um juiz e profeta daquele povo. Chega num determinado momento, o povo ele pega e começa a olhar para os povos vizinhos. E eles acham que os povos vizinhos são melhores porque eles têm rei e Israel até então não tinha rei. Então eles começam a pedir um rei. Nós queremos um rei. E Samuel fica bem triste com isso. Samuel ele pega e acha que o povo já não gosta dele. Ele fala assim, nossa, eu dediquei a minha vida toda a esse povo, a julgar esse povo, a profetizar para esse povo. Esse povo agora me larga, me deixa para trás. Então Samuel ele pega, aí Deus pega e vê toda a situação e fala assim, Samuel, fica tranquilo. Não é com você, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Porque eu que te instituí como juiz. Então Deus ele pega e fala assim, já que eles querem um rei, então eu vou dar um rei conforme o coração deles. Que é o primeiro rei de Israel, que é Saul. Então Saul era o homem forte, ele era o mais alto, e tudo aqueles traços que os homens olham. Então Saul ele reina durante 40 Saul ele assume o reinado, reina durante 40 anos. Dentro desses 40 anos de reinado de Saul, Saul ele acaba perdendo o prestígio que ele tinha com Deus. Deus ele diz que vai tirar o reinado de Saul e vai passar para uma pessoa que era segundo o coração dela. Saul ele era segundo o coração dos homens. Já Deus agora iria escolher alguém segundo o coração dele mesmo. Então Saul ele pega, Deus ele pega e manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé ele começa a ver os filhos de Jessé. Então Jessé chama o mais velho, daí Samuel fala assim, não é esse. E vai chamando, até que o último é Davi. Chamam Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas, e aí chamam Davi e Deus pega e fala assim, é exatamente esse é o homem segundo o meu coração. Então chama Davi, e Davi é ungido rei ali pela primeira vez. Então aí Davi é ungido rei, só que ainda ele não assume o reinado. Mais para frente Saul morre e aí sim Davi assume o reinado. Davi também reina durante 40 anos. Então Saul reinou 40, Davi reina 40 anos, e um dos filhos de Davi que vai ser o novo governante, o novo rei, que é Salomão. Salomão também reina durante 40 anos. Então o primeiro reinado
Saul 40 anos, Davi, segundo reinado 40 anos e Salomão 40 anos. Os 3 reinam cada um 40 anos. E aí é isso, pessoal. Por hoje o nosso estudo será somente até aí. Semana que vem nós iremos continuar esse estudo para depois nós continuarmos com os milagres de Jesus. Eu só quero fazer esse pano de fundo do Velho Testamento todo. Então nós estudamos de Gênesis até 1 Samuel, onde começa a contar as histórias dos reis, e até aqui então nós estamos numa linha cronológica. Semana que vem nós iremos falar sobre agora a parte que é onde fica um pouco que se você for ler a Bíblia, você vai ver que a história parece que não bate, algumas coisas parecem que estão fora de contexto, mas semana que vem eu te explico, semana que vem nós vamos sentar de novo aqui à mesa para podermos estudar. Amém? Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que tenha aguçado a sua vontade de ler mais e mais a palavra, que possa conhecer esses detalhes que muitas das vezes vai fazer diferença na hora que você estiver estudando, na hora que você ouvir uma mensagem na igreja, na hora que você ver qualquer outra coisa, você já vai ter esse pano de fundo, sabendo em que ponto da história que aquele pregador está falando, em que ponto da história que eu estou lendo, em que ponto, o que está acontecendo, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois daquilo. Isso é muito importante. Amém? Espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe vocês. Amém.